Então, Colossenses capítulo 3, versículo 8 até o versículo 14. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, acima de tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Nenhum de nós quer ser sequestrado, né? Nós não queremos ser sequestrados. Nenhum de nós quer ver as pessoas que amamos sendo sequestradas. Nós não queremos isso. Uma das piores coisas que podem acontecer para um pai e para uma mãe, por exemplo, é ter o seu filho ou a sua filha sequestrado. Porque tu nunca sabe se o sequestrador de fato vai matar ou não o refém. Graças a Deus, no Brasil o sequestro já não é um crime tão comum como era no passado. Na década de 90, era comum haver sequestros e mais sequestros. Mas graças ao trabalho da polícia, as polícias civis estaduais, o trabalho de inteligência, a polícia começou a constantemente descobrir os cativeiros, e então o sequestro passou a ser um crime que não compensa mais. Porque dificilmente as pessoas estavam pagando o resgate exatamente porque a polícia estava conseguindo sempre libertar as pessoas sequestradas. Nenhum de nós quer ser sequestrado e nenhum de nós quer ver as pessoas que amamos sendo sequestradas. Eu preciso denunciar para vocês o sequestro que aconteceu. Aconteceu um sequestro. Esse sequestro não aconteceu nem ontem e nem anteontem. Já aconteceu há algumas décadas. Vocês devem estar pensando, quem foi que foi sequestrado? O amor foi sequestrado. A cultura sequestrou o amor. O amor foi roubado da igreja pela cultura. Como sabemos que o amor foi sequestrado? Como sabemos que a cultura ao nosso redor roubou da igreja o amor? Como é que nós sabemos isso? Nós sabemos isso porque nem a igreja e nem os crentes sabem o que é amor. Se não fosse pecado, eu poderia apostar com vocês que se nós fizéssemos uma enquete entre aqueles que se dizem crentes, perguntando a eles o que é o amor, sabe o resultado que nós teríamos? Mais de 90% dos crentes daria uma resposta similar ou muito parecida que a cultura dá, que os incrédulos dão. Mais de 90% daqueles que se dizem crentes diriam que o amor é exatamente aquilo que o mundo diz que o amor é. Que resposta seria essa que esses 90% de crentes dariam? Seria que o amor é essa coisa cor-de-rosa, que se resume a afeições, sentimentos e romantismo, que pode ser representado por um emoji de coração. É isso que 90% dos crentes diriam. Porque é isso que a cultura diz que o amor é.
A cultura diz que o amor é essa coisa cor-de-rosa. O amor é sentimentalismo. O amor é afeição. Amor é romantismo. Amor é um emoji de coração. É isso que a cultura que diz que é o amor, e é isso que 90% dos crentes diriam que é o amor. Então é por isso que nós sabemos que o amor foi sequestrado. Porque não é isso que é o amor. Amor não é essa coisa cor-de-rosa, sentimental, afetuosa, romântica, que pode ser resumida num emoji de coração. Quando nós lemos o versículo 14, e sobre tudo isso, revestivos do amor, se a gente considerar que o amor é essa coisa cor-de-rosa, realmente, da cultura, a gente vai estar entendendo completamente errado aquilo que Paulo escreveu e aquilo que o Espírito Santo intentou que Paulo dissesse por meio dessas palavras. Se nós impormos ao texto bíblico, se nós impormos a Colossenses 3,14 esse amor cor-de-rosa da cultura, a gente não vai entender o que Paulo está dizendo. A gente vai interpretar o exato oposto daquilo que Paulo está dizendo. E a gente vai aplicar o texto de forma completamente errada. Por quê? Porque quando Paulo escreveu que nós devemos nos revestir do amor, Paulo não estava pensando nesse amor cor-de-rosa da nossa cultura. Não era nisso que Paulo estava pensando, e não era nisso que o Espírito Santo estava pensando quando ele levou Paulo a escrever essas palavras. É claro que o conceito bíblico de amor inclui a afeição, inclui o sentimento e até mesmo o romantismo. É claro que inclui, mas o amor, como Deus o define, o amor bíblico, o conceito bíblico de amor, ele inclui essas coisas, mas ele vai muito mais além delas. Ele é muito superior a tudo isso. Quando Paulo, em 1 Coríntios 13, ele escreve aquele famoso hino ao louvor, porque o que nós temos em 1 Coríntios 13 é um hino ao louvor, né? Quando Paulo louva o amor em 1 Coríntios 13, ele não está se referindo a esse amor cor-de-rosa, a essa coisa que nós consideramos que se limita à afeição, sentimentos e romantismo. O amor que é maior do que a fé e que é maior do que a esperança, que é como ele termina 1 Coríntios 13, ele diz que agora permanecem o amor, a fé e a esperança. Mas de todos o maior é o amor. Esse amor que é maior do que a fé, que é maior do que a esperança, não é este amor cor-de-rosa da cultura. E é por isso que a gente acaba confundindo tudo. Porque quando Jesus nos diz que nós devemos amar os nossos inimigos, a gente pensa que Jesus está falando desse amor cor-de-rosa. A gente pensa que Jesus está mandando a gente gostar dos nossos inimigos. E daí a gente pensa, eu não consigo gostar do meu inimigo. Como é que eu vou gostar do meu inimigo? Ele é meu inimigo. Eu só consigo gostar, né? Nós só conseguimos gostar das pessoas que são nossas amigas. Ninguém consegue gostar de alguém que te faz o mal. De alguém que é o teu inimigo declarado. Então a gente vê Jesus falando que nós devemos amar os nossos inimigos e a gente, Jesus está dizendo que a gente tem que ter esse amor cor-de-rosa pelos nossos inimigos. Mas não é isso que Jesus está falando, porque em nenhum momento, quando a Escritura fala de amor, ela se refere a esse amor cor-de-rosa nosso. O amor ensinado nas Escrituras não é uma questão de sentimentos e afetos, não é uma questão de gostar de alguém. O amor ensinado nas Escrituras é uma questão de obediência à lei de Deus e dos seus mandamentos. Isso é o amor. Amor
é obedecer à lei de Deus. Amor é obedecer os mandamentos de Deus. E para o seu próprio prejuízo, o amor cor-de-rosa da cultura, fundamentado em sentimentos, rejeita a lei de Deus, rejeita os mandamentos de Deus como antiquados, como inaceitáveis. E é para o seu próprio prejuízo, porque é exatamente a lei de Deus que condena a mentira. É exatamente a lei de Deus que condena o engano. É exatamente a lei de Deus que condena a traição. É exatamente a lei de Deus que condena o quê? O adultério. E todos os demais pecados que destroem os relacionamentos humanos. É a lei de Deus que condena. Então, quando o amor cor-de-rosa na nossa cultura rejeita a lei de Deus como algo inadequado, ele está determinando a sua própria morte. Entendeu? Porque eu digo que eu amo uma mulher, mas eu amo uma mulher segundo esse amor cor-de-rosa, que não exige que eu nunca atraia, que eu nunca cobice outra mulher. É um amor só de sentimentos. Então, hoje eu tenho sentimento por ela, mas daqui a pouco eu vejo uma mais bonita do que ela, e daí eu começo a criar sentimentos por essa segunda, e eu não vejo nenhum problema em trair a minha mulher com outra mulher. Porque eu estou amando com esse amor cor-de-rosa, que se limita a sentimentos. Eu amo ela, mas eu também amo a outra. Eu amo todas as mulheres do mundo. Então, se como cristão, se como discípulo de Jesus, você interpreta o amor em 1 Coríntios 13 e no restante da Escritura, conforme este amor cor-de-rosa, você se permitiu ser roubado pela cultura. Você se deixou ser roubado. E você nem percebeu que foi roubado, e você nem mesmo se importa que foi roubado. Porque como você se importaria? É só o amor que poderia te fazer se importar por ter sido roubado do amor. O amor te foi roubado, então você nem vai se importar que você concorda com o incrédulo acerca do que é amor. Na verdade, você vai ficar muito feliz em concordar com o incrédulo. Então, de nada adianta nós afirmarmos que o sexto passo para que você vença o pecado é revestir-se com o amor. De nada adianta nós falarmos isso, porque se você se permitiu roubar, você nem mesmo sabe o que é este amor. Você nem mesmo sabe no que este amor consiste. Então, de nada adianta eu falar para você que o segredo para você vencer o pecado é se revestir com amor, porque você vai pensar que eu estou dizendo que você deve se revestir com esse amor cor-de-rosa. Como nós já dissemos, o amor, como Deus o define, é a obediência aos seus mandamentos, é a obediência à sua lei. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que você não pode dizer que ama as pessoas se não as trata conforme os mandamentos e a lei de Deus ordena que você as trate. Eu vou repetir. Quer dizer que você não pode dizer que ama as pessoas se você não trata as pessoas de acordo com aquilo que a lei de Deus diz que você deve, ou conforme aquilo que a lei de Deus diz que você deve tratar as pessoas. Se você mente, se você engana, você não ama. Porque o amor é a obediência aos mandamentos. O amor é eu me relacionar com as pessoas de acordo com os mandamentos de Deus. Quer dizer que todas as tuas juras de amor são negadas pelos pecados que você comete contra a pessoa que você professa amar. Se você diz que ama alguém, mas peca contra aquela pessoa, você não a ama. Teu amor não é verdadeiro.
Teu amor até pode ser esse amor cor-de-rosa, mas não é um amor de acordo com Deus. Sendo isso verdade com relação ao teu relacionamento com os teus semelhantes, é ainda mais verdade com relação ao teu relacionamento com Deus. Você não pode dizer que ama a Deus para logo depois pecar contra Ele, para logo depois desobedecer os mandamentos dEle. Todas as tuas declarações de amor a Deus e a Jesus são negadas pelos pecados que você comete. Sendo que o amor, então, como Deus o define, é a obediência à sua lei, jamais esse amor poderia ser representado por um emoji de coração. Qual outro símbolo poderia representar o amor conforme Deus o define? A cruz só pode ser representada pela cruz de Jesus, porque é na cruz de Jesus que a justiça de Deus é satisfeita. Por causa de todos os pecados que foram cometidos contra a lei de Deus. Porque o pecado só é pecado porque é algo que contraria a lei de Deus. A mentira só é mentira porque Deus diz que nós não devemos prestar falso testemunho. Se a lei de Deus não dissesse que nós não devemos prestar falso testemunho, a mentira não seria um pecado. O pecado só é pecado porque é proibido pela lei de Deus. Então, é exatamente na cruz de Jesus que a santidade de Deus é vindicada. A santidade de Deus é ofendida todas as vezes que as pessoas pecam, todas as vezes que as pessoas desobedecem à lei de Deus. Todas as vezes que as pessoas desobedecem à lei de Deus, a santidade de Deus é ofendida. E é na cruz que a santidade de Deus é vindicada. É na cruz que a santidade de Deus é vingada. Em Jesus. Então, o verdadeiro símbolo do amor não é um coração, não é um emoji de coração. É a cruz ensanguentada de Jesus. Tendo Jesus chamado primeiro, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro? De novo, não é essa coisa, esse amor cor-de-rosa? Nós o obedecemos, substituindo os termos, Se o amor é a obediência à lei de Deus, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, nós obedecemos a Jesus porque, em primeiro lugar, Jesus obedeceu a Deus para nos trazer salvação. Então, tendo Cristo te amado primeiro pela sua morte na cruz, debaixo da ira de Deus, em teu lugar, agora você deve amar a Deus, aos teus irmãos e ao próximo, pela tua obediência à lei de Deus. Isso se de fato você foi transformado pelo amor de Deus. Isso se de fato o amor de Deus invadiu a tua vida e transformou a tua vida. Este é o sexto passo para que você vença o pecado. Revista-se com o amor de Deus, com o amor como Deus o define. Ou seja, obedeça à lei de Deus e aos seus mandamentos. Colossenses 3,14 afirma que é pelo amor, ou seja, pela obediência à lei de Deus, que você alcançará a maturidade e a perfeição moral, e então facilitará a unidade da igreja. Olha só, e sobre tudo isso revestivos do amor, que é o vínculo aqui diz respeito à unidade, aquilo que vincula, aquilo que une, é o vínculo da perfeição. É aquilo que traz a unidade da igreja em termos da perfeição moral e da maturidade espiritual dos crentes. É isso que o amor faz. É isso que a obediência à lei de Deus faz. O objetivo dessa pregação, então, é duplo. Primeiro, mostrar as bases bíblicas que demonstram que o amor é de fato a obediência à lei de Deus, respondendo inclusive algumas objeções
que são feitas a isso, e então nós queremos demonstrar depois como o amor é que vai garantir a maturidade e a perfeição moral dos crentes, de todos nós, e vai garantir a unidade da igreja. A pregação de hoje vai ser um pouquinho diferente do que aquelas que eu faço. Normalmente eu me detenho apenas num texto, aquilo que nós chamamos de pregação expositiva. Hoje nós vamos fazer um misto de pregação expositiva e pregação tópica, onde nós vamos fazer um estudo acerca do amor como a obediência à lei de Deus, e depois tentar entender como essa obediência à lei de Deus funciona na prática. Mais do que nunca, então, ouça a voz do Espírito Santo enquanto a palavra de Deus é pregada, enquanto a palavra de Deus é exposta, e a voz do Espírito Santo te ordena, sem sombra de dúvidas, que você se revista do amor, ou seja, que você obedeça os mandamentos de Deus. Que essa pregação seja um primeiro passo para resgatarmos do cativeiro cultural o amor que foi roubado de nós, o amor que foi roubado da igreja. Revista-se com a lei de Deus e você alcançará a maturidade e a perfeição moral e facilitará a unidade da igreja. Paulo começa o versículo 14 ordenando que, acima de tudo isso, nós devemos nos revestir com o amor. Existe muito que nós poderíamos e, na verdade, deveríamos dizer acerca dessas palavras iniciais aqui de Paulo, mas nós não temos tempo para fazer isso agora. Felizmente, tudo isso já foi dito em pregações passadas. Então, se você tiver dúvida, você deve voltar lá nas pregações passadas, ouvi-las novamente para que você tenha uma compreensão melhor, uma compreensão mais adequada do que Paulo está falando aqui, porque nós não temos tempo de repetir tudo que foi dito em pregações passadas. Em suma, Paulo aqui apresenta a realidade do crente, a realidade espiritual do crente, como a verdadeira e única estratégia eficaz contra o pecado. A única e verdadeira estratégia eficaz para vencermos o pecado. Paulo apresenta a realidade espiritual do crente como a única estratégia eficaz contra o pecado. Em versos anteriores, por exemplo, Paulo afirmou que os crentes em Jesus estão mortos com Cristo para o mundo e para todas as coisas próprias dessa realidade terrena controlada pelo pecado. Em adição a estarmos mortos, todos os crentes também foram nele, em Cristo, ressuscitados. E então, partindo do modo indicativo do verbo, quando Paulo diz vocês estão mortos, quando Paulo diz vocês foram ressuscitados, partindo do modo indicativo, Paulo chega no modo imperativo. Ele diz, já que vocês estão mortos, então façam morrer tudo aquilo em vocês que ainda dá ocasião ao pecado. Já que vocês estão ressuscitados com Cristo, pensem nas coisas que são de cima, onde o Cristo ressurreto está. Ou seja, guie a tua vida, use as coisas que são de cima. O que são as coisas que são de cima? É a revelação da palavra de Deus. É a revelação da palavra de Deus que são as coisas que são de cima. Portanto, se está ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Assim, Paulo principia o capítulo 3. As coisas que são de cima é a palavra de Deus. Já que vocês estão ressuscitados com Cristo, então viva de acordo com o Cristo ressurreto. Paulo expõe, então, como a nossa união com Cristo também implica a mudança da nossa humanidade. Aqueles que permanecem na incredulidade ainda estão limitados pela velha humanidade, pela humanidade de Adão. Velha humanidade essa que se rebela e peca contra Deus. Mas aqueles que creem em Cristo receberam de Deus uma nova humanidade. Uma humanidade que é semelhante, que é igual à humanidade do próprio Cristo. O novo homem, conforme Paulo coloca aqui.
essa nova humanidade, sendo perfeitamente santa e madura em Jesus, ela deve ser aperfeiçoada em nós pela obediência, para que nós sejamos renovados segundo a imagem de Cristo e de Deus, para que nós o conheçamos e obedeçamos cada vez mais. Tudo isso aqui eu estou resumindo pregações passadas, tá? Se você é um crente em Jesus, se você diz, não, eu sou um crente em Jesus, eu sou um cristão, eu creio em Jesus. Se você é um crente em Jesus, você foi despido da velha humanidade de Adão e você foi revestido da nova humanidade em Cristo. Isso significa então que você deve fazer justiça a essa nova realidade espiritual. Você deve fazer justiça a essa nova humanidade que Deus te concedeu pela fé em Cristo. Assim como Deus te despiu da velha humanidade de Adão, você deve despir-se de tudo aquilo que é pecado, conforme Paulo afirma no versículo 8. Agora, despojai-vos, desvesti-vos também de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que se refere à velha humanidade, da ira, da cólera. Aqui ele está dando exemplos, né? Não é apenas disso, aqui são apenas exemplos. Do quê? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Que palavras torpes são essas? Bom, um exemplo de palavra torpe são as mentiras. Não mintais uns aos outros. Ele começa no versículo 9. Então, assim como Deus te despiu da velha humanidade de Adão, você deve se despir de tudo aquilo que é pecado. E assim como Deus te revestiu da nova humanidade em Cristo, você deve se revestir das virtudes do próprio Cristo. Conforme nós observamos na última pregação que fizemos em Colossenses. As virtudes de Cristo com as quais você deve se revestir são aquelas que estão no versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de afeições cheias de misericórdia e compaixão, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Na última pregação que nós fizemos em Colossenses, nós notamos o seguinte: as virtudes que Paulo cita no versículo 12, elas em tudo se contrapõem aos pecados do versículo 8. Aquilo que Paulo escreveu no versículo 12, entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, em tudo contrariam a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da boca. Por que Paulo faz isso? Porque o segredo para vencer o pecado não é apenas deixar de pecar. O segredo para vencer o pecado é substituir o pecado por uma virtude que se contrapõe ao pecado. Um exemplo bem claro disso se encontra em Efésios. Em Efésios 4:28, Paulo escreveu o seguinte: aquele que roubava, não roube mais. Mas ele não para ali. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. O que é o contrário do roubo? É a generosidade. O roubo, o que é o roubo? Eu tomo do André aquilo que pertence ao André. Generosidade eu vejo o André passando por uma necessidade, eu dou aquilo que é meu para o André. O contrário do roubo é a generosidade. Então, aquele que roubava, não roube mais. Seja generoso. Mas como alguém pode ser generoso se não trabalha? Né? Porque se eu não tenho nada, eu não posso ser generoso. A única possibilidade de eu ser generoso é se eu trabalhar para ter o suficiente para mim e então para repartir com aquele que nada tem. Então, por exemplo, se nós estamos evangelizando um ladrão
alguém que foi preso, né? Nós estamos indo na prisão, nós estamos evangelizando os presos e nós estamos evangelizando alguém que foi preso por roubo, por assalto. Como a gente vai apresentar o evangelho de forma prática para esse prisioneiro? A gente, obviamente, vai convocar ele ao arrependimento, à fé em Jesus. E daí a gente vai dizer o seguinte, olha, daqui a tanto tempo tu vai ser solto, né? Sim, então, sabe qual é o segredo? Tu vai te sentir tentado a voltar à vida do crime. Porque foi isso que tu sempre fez. Era assim que tu te sustentava antes, era roubando das pessoas. Então tu vai te sentir tentado. A única forma de tu vencer esse pecado é tu procurar um trabalho justo, não apenas para que você tenha dinheiro para se sustentar, não. Tu tem que procurar um trabalho justo para que tu possa compartilhar o dinheiro que tu ganha com aqueles que nada têm. É só assim que aquele preso, que aquele condenado vai poder vencer o pecado. Então é por isso que Paulo, aqui no versículo 12, as virtudes que ele escreve no versículo 12, em tudo se contrapõe aos pecados do versículo 8. Aqui em Colossenses, Paulo está especialmente preocupado com o relacionamento dos crentes e com a unidade da igreja. É por isso que ele trata de pecados que destroem os relacionamentos. Qual o tipo de pecado que destrói os relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento, mas em especial o relacionamento de um crente com outro? É a ira. A ira destrói o relacionamento entre os crentes. Por quê? Porque um irmão faz alguma coisa que eu não gostei. Quantos aqui já presenciaram o irmão fazendo alguma coisa e não gostou daquilo que o irmão estava fazendo? Não necessariamente contra si mesmo, mas de repente eu vi o irmão lá fazendo uma coisa e pensei, a gente vê o irmão, ou o irmão faz alguma coisa contra nós que nós não gostamos, ou então a gente vê ele fazendo contra uma outra pessoa, qualquer que seja o caso, a gente não gosta. E daí a gente fica irado. Eu já nunca mais vou conseguir me relacionar com aquele irmão de forma correta, né? Porque sempre vai ter aquela coisa ali no meio. Sempre vai ter aquela questão ali, sempre vai ter, eu estou ali conversando, até estou rindo pro irmão, mas sempre vai ter aquela coisa ali, tu fez aquilo lá e eu não gostei daquilo que tu fez. Em pregações passadas a gente viu que a ira em si não é ruim. A ira, na verdade, é algo bom. Como a gente sabe que a ira é algo bom? A ira é algo bom porque Deus é um Deus que se ira. E Deus jamais se iraria se a ira fosse algo mau. A ira é algo bom, só que a gente tem que saber como usar a ira. A ira tem que ser direcionada à resolução do problema. E não ser direcionada contra a pessoa que causou o problema. Eu vou dar um exemplo que eu dei em pregações passadas. Tu está caminhando com teu filho e o teu filho é atropelado. Vem um motorista louco e atropela o teu filho. E qualquer pai, qualquer mãe, o que vai acontecer? Vai ficar irado, né? Natural. Vai ficar com ira no coração. Em que você deve usar a ira? Para tentar salvar o teu filho. É ali que tu tem que aplicar a tua ira. Não é arrancar o motorista de dentro do carro e quase matar ele a pau. Isso é um uso pecaminoso da ira. Porque tu até pode matar o cara a pau, mas o que isso vai ajudar o teu filho?
O que matar o motorista que atropelou o teu filho vai ajudar ele? Nada, né? Deus não te deu a ira para que você desconte na pessoa que causou o problema. Não, Deus te deu a ira para que você use essa energia que a ira traz para resolver o problema. Quem aqui já se sentiu irado alguma vez? A ira traz uma energia, né? A gente até pode estar assim, cansado, sonolento, mas se a gente fica irado, a gente não fica com uma energia? Essa energia é algo bom que Deus nos deu para resolver o problema. E não para descontar na pessoa que causou o problema. Então é por isso que Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Porque Paulo está pensando que, bom, a ira é para tu resolver o problema. Resolver o problema, a ira tem que acabar. Não tem por que tu ir dormir e continuar irado contra a pessoa que causou o problema. Não, tu já resolveu o problema, ou pelo menos o problema já foi, de alguma forma, encaminhado para ser resolvido. Então, em vez dessa ira pecaminosa, nós devemos nos revestir do quê? Dessas entranhas de misericórdia, dessas afeições profundas, cheias de misericórdia e de compaixão. Em vez da cólera que quer se vingar, porque o próximo passo da ira pecaminosa é o quê? É a vingança. Né? Eu fiquei brabo com o irmão, Se eu continuar mantendo aquela ira no meu coração, eu vou querer me vingar do irmão. Eu vou querer fazer o mal contra o irmão. Em vez dessa cólera vingativa, nós devemos nos revestir com o quê? Benignidade. O desejo de fazer o bem. E de fato fazer o bem. Aquele que, segundo nós entendemos, nos fez o mal. Então, no versículo 12, Paulo listou as virtudes que, por se contraporem aos pecados do versículo 8, vão contribuir para um bom relacionamento entre os crentes, garantindo a unidade da igreja. Porque é impossível que não haja unidade na igreja se os crentes que pertencem àquela igreja forem cheios de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Vai ser impossível não haver unidade numa igreja se aquela igreja for formada por pessoas que se suportam uns aos outros. Esse suportar-vos uns aos outros, ali do versículo 13, não é a ideia de dar suporte a alguém, de ajudar alguém, não. A ideia é realmente de tu sofrer o mal que alguém te fez. É ser capaz de receber o mal e não fazer nada. Receber o mal e não querer se vingar do mal recebido. Não querer pagar o mal com o mal. É impossível que não haja unidade na igreja quando a igreja é formada por pessoas que perdoam da mesma forma que Cristo as perdoou. Não é porque quando Jesus perdoou, Jesus perdoou. E Jesus não fica assim, ô André, te lembra que eu te perdoei daquele pecado, né, André? Jesus não fica nos lembrando do pecado que ele nos perdoou, porque se Jesus ficasse fazendo isso, é porque ele não tinha perdoado de fato, né? Se a gente fica sempre assim, cutucando a pessoa, tu te lembra que eu te perdoei por aquilo que tu fez, né? Porque a gente não perdoou de fato. Jesus perdoa e Jesus esquece, não no sentido de que Jesus não tem a capacidade de lembrar, mas no sentido de que Jesus não faz sentido, não faz Jesus não vê nenhum benefício em ficar lançando no nosso rosto os pecados os quais ele nos perdoou.
é assim que nós devemos perdoar também. Quando a gente diz que perdoar é esquecer, não é no sentido que a gente nunca vai se lembrar do que aconteceu. É óbvio que a gente vai se lembrar do que aconteceu. Né? Se alguém nos feriu de uma forma muito grande, se alguém nos magoou de uma forma muito pesada, é óbvio que a gente não vai esquecer. É óbvio que vez por outra a gente vai lembrar da mágoa recebida. É óbvio que quando a gente enxergar a pessoa que nos magoou, a gente vai se lembrar de tudo que aconteceu. Quando a gente fala que perdoar e esquecer, não é no sentido que a gente nunca mais vai se lembrar do que aconteceu. É que no sentido que nunca mais vai pesar no nosso coração. A gente se lembra, a gente até fica triste, porque a gente se lembra do sentimento que a gente teve quando recebemos o mal. Mas ao mesmo tempo que a gente fica triste, nunca surge o desejo de, eu queria que alguma coisa de ruim acontecesse com aquela pessoa. Não existe esse sentimento. Por quê? Porque a gente perdoou. No versículo 12, então, Paulo listou as virtudes que, por se contraporem aos pecados do versículo 8, contribuirão para um bom relacionamento entre os crentes e vão garantir a unidade da igreja. Por que nós dizemos que as virtudes do versículo 12 são as virtudes de Cristo? São as virtudes que pertencem à pessoa de Jesus. Nós dizemos isso porque são exatamente essas virtudes que nos fazem perdoar uns aos outros do mesmo modo que Cristo nos perdoou. Cristo nos perdoou do modo que Ele nos perdoou unicamente porque Jesus, Ele mesmo, é revestido de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, se a gente deve perdoar da mesma forma como Jesus perdoou a nós, e Jesus só nos perdoou porque Jesus tem essas virtudes, isso quer dizer então que nós devemos ter essas virtudes para perdoarmos como Cristo nos perdoou. Por isso Paulo então nos ordena que nos desvistamos dos pecados do versículo 8 e nos revistamos das virtudes que constam no versículo 12. E então nós voltamos ao versículo 14. Acima de tudo isso, revesti-vos com o amor. Acima de tudo o quê? Exatamente. Acima das virtudes de Cristo, listadas no versículo 12. Muito mais do que nos revestirmos das virtudes de Cristo, no versículo 14, nós devemos nos revestirmos com o amor. O amor de Deus é superior às virtudes de Cristo. E a gente pode pensar, como? Como é possível que o amor de Deus seja superior às virtudes de Cristo? O amor de Deus é superior às virtudes de Cristo exatamente porque o amor de Deus é o que dá sentido às virtudes de Cristo. Misericórdia exercida sem um amor não é misericórdia. Longanimidade é essa paciência de sofrer. A paciência de sofrer sem um amor de Deus não é paciência, não é longanimidade, é simplesmente covardia. É simplesmente eu não ter a coragem de me vingar. Então a gente até pode ver algum incrédulo que a pessoa sofre e as pessoas fazem um mal contra ela, mas ela nunca revida. Ela não revida porque ela é tão boazinha. Ela não revida porque ela tem essa longanimidade. Não, ela não revida simplesmente porque ela é covarde. Ela não tem a coragem de revidar. Ela aparentemente tem a virtude de Cristo, mas na verdade ela não tem. Porque se ela tivesse um pouquinho mais de coragem, ela se vingaria. Então é por isso que o amor de Deus é superior às virtudes de Cristo, porque é o amor de Deus que dá sentido às virtudes de Cristo. Além disso, o amor de Deus é mais amplo do que essas virtudes aqui.
O amor de Deus não se limita a entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. O amor de Deus abarca outras coisas, abarca outras virtudes. Como é que nós podemos perceber que é o amor de Deus que dá sentido às virtudes cristãs? Em 1 Coríntios 13, versículo 3, vocês não precisam abrir, eu vou ler para vocês. Paulo escreveu o seguinte: e mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Do que Paulo está falando aqui? Paulo está falando aqui da generosidade, né? Distribuir todos os bens para os pobres. A virtude que Paulo tem em vista no versículo 3 de 1 Coríntios 13 é a generosidade. Só que Paulo diz que é possível ter um tipo de generosidade que está desassociado do amor de Deus. Né? Ele diz, mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Quer dizer, é possível alguém ser generoso a ponto de distribuir todos os seus bens e ainda assim não ter o amor de Deus. É possível sermos tão generosos a ponto de distribuirmos tudo aquilo que nós temos aos pobres e fazer tudo isso não motivados e não movidos pelo amor de Deus, mas por qualquer outro motivo pecaminoso. Por exemplo, de repente eu não me importo tanto com dinheiro e com bens. De repente eu quero que as pessoas me louvem como alguém que é bom, como alguém que é generoso. De repente é isso que eu quero. Eu não estou distribuindo os meus bens porque eu amo a Deus e amo as pessoas que foram feitas à imagem de Deus e que estão passando necessidade. Não, eu estou distribuindo os meus bens aos pobres porque eu quero que os pobres e os outros que estão me observando me louvem e digam, nossa, como o João é um cara bom, um cara que não se apega aos bens materiais. Como ele é um cara generoso. É por isso que, ao ordenar que nós pratiquemos as boas obras da lei, o que inclui a generosidade com aqueles que nada têm, Jesus afirma que nós devemos pôr em prática essas virtudes de modo a não sermos vistos, nem louvados e nem recompensados por ninguém. Jesus disse, cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando deres esmola, não anuncia que tu está ajudando os pobres. Né? Quando deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita. Ou seja, é como se tu tem que dar esmola e nem tu está tomando conhecimento que tu está ajudando o pobre. Nem tu deve tomar conhecimento. É tu que está ajudando o pobre, mas nem tu deve dar conhecimento, deve tomar conhecimento de que está ajudando o pobre. Tu tem que ajudar o pobre e esquecer que tu ajudou o pobre. Tu não pode ajudar o pobre e ficar pensando, nossa, olha só, eu sou um cara bom, eu ajudei o pobre. Não! Não saiba a tua mão esquerda aquilo que a tua mão direita fez. Tu entrega para o pobre e tu esquece que tu entregou para o pobre. Quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Mas logo a gente pensa o seguinte, tá, mas se eu fizer isso, ninguém vai saber.
Ninguém vai saber que eu sou generoso. Ninguém vai saber que eu estou obedecendo a Deus. Não importa. Você não deve praticar as virtudes cristãs para ser visto pelos demais. Você não deve obedecer a Deus para que as pessoas percebam que você está obedecendo a Deus. Você não deve praticar as virtudes cristãs para a sua própria glória, mas para a glória de Deus. Porque o objetivo não é eu obedecer para que as pessoas saibam que eu estou obedecendo. O objetivo é eu obedecer porque eu devo obedecer. Basta que Deus saiba que você está obedecendo a Ele. As outras pessoas não precisam saber que você está obedecendo. As outras pessoas não precisam saber que tu é generoso. Basta que Deus saiba. Então, do mesmo modo que é possível demonstrar uma generosidade divorciada do amor de Deus e do amor a Deus, né? Essa generosidade que eu faço unicamente para ser visto pelas pessoas, é possível fazer isso com qualquer outra virtude cristã. Eu posso obedecer aquilo que Deus diz, mas não por amor de fato. Mas simplesmente porque eu quero que as pessoas saibam que eu faço aquilo. Paulo diz que qualquer virtude desassociada do amor de Deus não tem sentido, não tem valor, não tem validade espiritual nenhuma diante de Deus. Então, o que dá sentido, o que dá valor, o que dá validade espiritual às virtudes do próprio Cristo é o amor de Deus. Por isso que Paulo diz aqui, acima de tudo, sobre tudo isso, muito mais do que as virtudes, do versículo 12, revestivos com o amor. Quando demonstramos as virtudes de Cristo sem estarmos motivados e movidos pelo amor de Deus e a Deus, essas mesmas virtudes são contadas por Deus como pecado. Não é porque Jesus diz lá, ainda com relação à generosidade, Jesus chama de hipocrisia o ser generoso simplesmente para ser visto pelos outros. É pecado. É pecado tu ajudar o pobre unicamente porque tu quer que as pessoas te vejam você ajudando o pobre. É pecado. Deus considera hipocrisia. Por que hipocrisia? Porque Deus sabe que se não tivesse ninguém olhando, você não ia ajudar. Se ninguém estivesse olhando, se ninguém estivesse te vendo, tu não faria. Até mesmo a oração pode ser pecado. Né? Jesus continua em Mateus 6 dizendo, olha, quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas. Por quê? Porque os hipócritas, eles querem ser vistos orando. Eles querem que as pessoas saibam que eles estão orando. Então eles vão subir o monte. Parece espiritualidade, mas na verdade é hipocrisia. Ah, eu vou orar no monte. Jesus não disse que é para orar no monte, Jesus disse que é para orar no quarto. Por que os crentes gostam de orar no monte? Porque os crentes não estão orando a Deus. Os crentes estão orando uns para os outros. Eles querem que os outros saibam que eles sim estão orando. Mas isso Deus não considera oração. Isso Deus considera hipocrisia. Para Deus, seria melhor que tu nem orasse, então. Mais ou menos no espírito daquilo que o profeta Isaías falou lá no capítulo 1. O povo ia adorar a Deus, mas eles não iam adorar a Deus por motivação correta. Então Deus diz, olha, seria melhor que vocês nem viessem, então. Porque entre um culto hipócrita e não haver culto, é melhor não haver culto. Entre uma oração hipócrita e não haver oração,
é melhor não haver oração, porque pelo menos o nome de Deus não está sendo invocado em vão. Paulo afirma então que é exatamente o amor que é o vínculo da perfeição. O original grego, no versículo 14, é um tanto ambíguo, tá? Perfeição aqui pode se referir tanto às virtudes em si mesmas, quanto aos próprios crentes, ou seja, o amor pode ser tanto o vínculo da perfeição entre as virtudes de Cristo, aquilo que vincula de forma perfeita todas as virtudes de Cristo, ou então é o vínculo da perfeição entre os crentes. Na tradução que eu fiz esse versículo aqui, eu considerei que Paulo foi ambíguo de forma proposital. Propositadamente, Paulo escolheu ser ambíguo, de modo que ele, movido pelo Espírito, afirmou ao mesmo tempo as duas realidades. A tradução que eu fiz é a seguinte: acima da esfera de todas essas virtudes, porém, revesti-vos com o amor, pois é o amor que dá significado a todas as virtudes e une a vós todos pela produção da perfeição moral e da maturidade em vós. Mas o que é o amor para que nós nos revistamos dele? O que é o amor? Nós podemos abrir em Romanos capítulo 13. Agora nós chegamos na parte tópica desse sermão. O amor é a obediência à lei de Deus. O amor é a lei de Deus posta em prática por cada um de nós. Romanos 13, versículos 8, 9 e 10. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O contexto desses versículos aqui é que nós devemos dar a todos aquilo que lhes é de direito. A quem nós devemos tributo, nós devemos pagar tributo. A quem nós devemos imposto, nós devemos pagar imposto. A quem nós devemos temor, devemos tributar temor. A quem devemos honra, devemos tributar honra. Existe algo, no entanto, que nós devemos a todas as pessoas. Nós não devemos tributo a todas as pessoas, né? Por exemplo, eu não devo tributo ao Estevão, eu não tenho que pagar impostos ao Estevão. Mas existe uma coisa que eu devo ao Estevão e que eu devo a todas as pessoas. O que é? É o amor. O amor é uma dívida que eu tenho com o Estevão, com o André, com o Pedro, com todo mundo. O amor é uma dívida que nós temos com todas as pessoas. E então Paulo começa o versículo 8 dizendo: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que deveis amar uns aos outros. Num primeiro momento, esse versículo aqui parece estranho, porque ele nos diz que a única coisa que nós devemos ficar devendo é o amor. Nós temos uma dívida de amor para com todas as pessoas, e ainda assim a gente tem que ficar devendo o amor. Por que nós devemos ficar devendo o amor? Sabe por quê? Porque nós nunca vamos amar como de fato devemos amar. Eu nunca consigo pagar essa dívida. Você nunca consegue pagar essa dívida. Ainda que eu me esforce para amar a vocês hoje, eu tenho que ter a consciência de que eu poderia ter feito mais. Então, quer dizer, eu não paguei a dívida, né? Eu não amei a vocês com perfeição. Quer dizer que a dívida continua para amanhã. Então, amanhã eu tenho que me esforçar mais do que eu me esforcei hoje, para que amanhã eu consiga amar vocês mais do que eu amei hoje. Mas ainda assim, amanhã eu tenho que ter consciência de que a dívida não foi paga ainda. Porque, sim,
eu até amei mais vocês na sexta do que na quinta, mas ainda assim, eu poderia ter feito mais. E assim por toda a nossa vida. O amor é uma dívida que é impagável, exatamente porque a gente nunca consegue amar como de fato deveria ter amado. Você sempre estará devendo amor a todas as pessoas, porque nunca terá amado como Deus ordena que você ame. E então Paulo conclui o versículo 8 afirmando que amar aos outros é obedecer a Deus, obedecer à lei de Deus. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Qual lei? A lei de Deus. Quem ama aos outros cumpriu a lei. Eu vi alguém no YouTube interpretar, um pregador, um pastor, interpretar esse versículo aqui como se Paulo estivesse dizendo que o amor substitui todos os mandamentos de Deus. Essa pessoa, inclusive, ela diz o seguinte: olha, no Antigo Testamento, Deus nos deu uma quantidade enorme de mandamentos. Mas no Novo, Jesus só nos deu 2. Amar a Deus e amar ao próximo. Esse pastor, esse pregador, ele disse que esses 2 mandamentos substituem todos os outros. Mas não é isso. Não é uma questão de substituição. É uma questão de definição e de resumo. Sim, porque quer ver, ó? Porque quer ver, se eu digo o seguinte, se eu digo que os 2 mandamentos do amor, né, amar a Deus e amar ao próximo, substitui todos os outros mandamentos, tá bom, como é que eu amo o próximo? Como é que eu amo o André? Eu fico sem resposta, né? Aí quer dizer, aí eu só posso dar qual resposta? Bom, eu amo o André com esse amor cor-de-rosa da cultura ao nosso redor. É assim que eu amo o André. Não, Paulo vai dizer como é que eu amo o André. Como é que eu amo o André? Não adulterando, não matando, eu não vou matar o André. Não mentindo para o André, não contando uma mentira para o André e não contando uma mentira acerca do André para outra pessoa. É assim que eu amo o André. É não roubando aquilo que pertence ao André. Então, não é uma questão de substituição. Não é que os 2 mandamentos do amor, amar a Deus e amar ao próximo, substitui. Não. O amor a Deus e amor ao próximo é definido por todos os outros mandamentos. É resumido. O amor, ou melhor, o amor resume todos os outros mandamentos. O que é amor? O amor é não adulterar. O amor é não mentir. O amor é não roubar. É isso que é o amor. Sim, é assim. Em vez de tu sempre ter que repetir toda a lista de mandamentos, não, tu só diz essa lista de mandamentos aqui, isso aqui é a definição do amor, tá? Então a função de vocês é amar uns aos outros, ou seja, a função de vocês é se comportar uns com os outros de acordo com esses mandamentos aqui. Sim, então, por exemplo, quando Jesus disse que eu tenho que amar o meu inimigo, não é gostar do meu inimigo, não. É o seguinte, eu vejo o meu inimigo, a pessoa fez o mal contra mim, e eu vejo que ela está passando necessidade. Eu vejo que ela está passando fome. O que eu devo fazer? Dar de comida. Eu tenho que ser generoso. Eu vejo que ela está passando frio. Eu tenho mais de uma peça de roupa, eu reparto a roupa que eu tenho com o meu inimigo. Jesus não está dizendo que tu tem que gostar do teu inimigo, da mesma forma que tu gosta dos teus amigos. Não, Jesus está simplesmente dizendo o seguinte: olha, tu tem que te comportar com o teu inimigo de acordo com a lei de Deus. Tu não vai roubar ele, tu não vai fazer o mal contra ele. Se tu vê ele passando necessidade, tu vai ajudar ele. Isso é amar o inimigo. E daí a gente percebe que num certo aspecto, é bem mais fácil, né? Porque eu não preciso me forçar a gostar. A gente não consegue se forçar a gostar de alguém, né?
Alguém aqui tentou já se forçar a gostar de alguém? A gente não consegue. A gente gosta das pessoas que a gente gosta e a gente não gosta das pessoas que a gente não gosta. Né? Tem pessoas que elas têm um jeito de ser que a gente não se agrada daquela pessoa. Não tem como a gente gostar porque a gente não se agrada daquela pessoa. Não tem problema, eu não preciso gostar daquela pessoa. A única coisa é que eu nunca posso fazer o mal para aquela pessoa e eu sempre tenho que fazer o bem, de acordo com a lei de Deus. Então aqui não é uma questão de substituição, não é os 2 mandamentos do amor substituindo a lei de Deus, não. É definição e resumo. O mandamento do amor não substitui a lei de Deus. O mandamento do amor resume a lei de Deus e a lei de Deus define o que é amor. Como eu sei o que é amor? Amor é aquilo que a lei de Deus diz. Isso é amor. Isso fica mais claro no versículo 9. Quando Paulo cita os mandamentos que proíbem a imoralidade sexual, o assassinato, o roubo, a mentira e a cobiça. Né? Com efeito, quer dizer, se eu tenho que amar, se nós devemos amar uns aos outros, então, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se existe outro mandamento, ele é resumido nessa palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu tenho que me relacionar com as pessoas de acordo com a lei de Deus. Paulo aqui cita 5 dos 10 mandamentos, no versículo 9. É óbvio que, ao citar 5, ele está se referindo à totalidade dos mandamentos. Né? Ele está apenas exemplificando. E ele tomou exatamente os mandamentos que se referem ao nosso relacionamento com as pessoas. Na teologia bíblica se gosta de falar das 2 tábuas da lei. A primeira tábua são os primeiros 4 mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. A segunda tábua é o nosso relacionamento com as pessoas. A segunda tábua começa com honra o teu pai e a tua mãe. Paulo, obviamente, aqui não citou o mandamento de honrar o pai e a mãe, mas citou os outros 5 os outros 5 mandamentos da segunda tábua. Então, ao citar esses 5 mandamentos aqui, esses 5 dos 10, Paulo está se referindo à lei de Deus em toda a sua extensão, em toda a sua integralidade. E então ele afirma que o mandamento de amar o próximo como a si mesmo tanto resume a lei de Deus, como também inclui todos os mandamentos da lei divina. Ou seja, para amar o próximo, você não deve adulterar com o cônjuge do próximo. Ou até mesmo não adulterar com outra pessoa. Se eu devo amar o próximo e eu vejo uma mulher que não é a minha mulher, como é que eu demonstro o meu amor por aquela mulher que não é a minha mulher? É não dando em cima dela. É assim que eu demonstro o meu amor por ela. Porque se eu amar alguém é não conduzir aquela pessoa em direção ao pecado. Se eu der em cima de uma mulher que não é a minha mulher, eu estou conduzindo aquela pessoa em direção ao pecado. Quer dizer, eu não estou amando aquela mulher. Então, como eu amo meu próximo? Não adulterando com a mulher do meu próximo, ou então não adulterando com o meu próximo, caso o meu próximo seja uma mulher e eu um homem. Então, como é que nós amamos o próximo? Não adulterando, não matando, não roubando, não mentindo. Não mentindo para ele e não mentindo contra ele, acerca dele. E nem cobiçando nada do que pertence ao meu próximo. Por quê? Porque o roubo começa com a cobiça. Assim como o assassinato começa com o ódio. Qualquer assassinato que acontece por aí, ele começou com ódio. Qualquer roubo, qualquer adultério, começa com a cobiça. Eu estou cobiçando alguma coisa que não pertence a mim. Eu estou cobiçando uma pessoa que não foi dada a mim. Uma das implicações do amor, então, é que quem ama não faz
nenhum dos males que a lei de Deus condena como pecado. Versículo 10. O amor não faz mal ao próximo. Por quê? Porque todo tipo de mal que possa existir é condenado pela lei de Deus como pecado. Toda malignidade que eu poderia cometer contra alguma pessoa é condenada por Deus como pecado. Então o amor, sendo o amor a obediência aos mandamentos de Deus, o amor não faz mal ao próximo. E a gente pode extrapolar aquilo que Paulo afirmou aqui. Paulo disse que o amor não faz mal ao próximo. A gente pode extrapolar e a gente pode dizer que o amor faz o bem ao próximo. Não é apenas que eu não vou roubar aquilo que pertence ao meu próximo. Não, eu vou cuidar daquilo que pertence ao meu próximo. Era isso que a lei de Deus no Antigo Testamento ensinava. Né? Eu estou lá na minha fazenda, eu estou com os meus animais aqui, os meus bois, e daí de repente surge um boi, surge um animal que eu sei que não é meu. Surge um boi ali que eu sei que não é meu. O que a lei de Deus dizia? Eu tenho que acolher aquele animal e eu tenho que cuidar daquele animal, porque qualquer dia vai chegar o meu irmão, um vizinho, que talvez eu nem conheça, ele vai dizer, olha, eu perdi um boi fugiu da minha fazenda, será que ele não chegou aqui? Eu vou dizer, ah, sim, ele chegou, está aqui, ó. Quer dizer, surgiu um boi na minha fazenda que não era meu, eu não roubei ele, eu não escondi ele para fazer parecer que fosse meu, mas eu tomei ele para cuidar dele, para dar alimentação para ele, para que quando o meu irmão chegasse, eu pudesse entregar o boi dele em boas condições. Ou seja, não apenas eu não fiz o mal roubando o boi, mas eu fiz bem cuidando da propriedade que pertencia ao meu próximo. Isso pode ser aplicado hoje, de várias formas diferentes. Né? Por exemplo, eu estou na minha casa e daí de repente eu olho assim pela janela, eu vejo alguém querendo entrar na casa do meu vizinho. Eu devo proteger os bens do meu vizinho. Se eu não tenho coragem de ir lá confrontar o bandido, eu tenho que chamar pelo menos a polícia. Se eu sei que meu vizinho está em casa, eu devo ligar para o meu vizinho, olha, tem um cara ali, eu estou vendo, o cara tá querendo pular o teu portão ali, ó. O cara está tentando entrar na tua casa. Quer dizer, eu tenho que proteger os bens do meu vizinho. Não é apenas eu não roubar, é eu proteger. Então, não é apenas que o amor não faz o mal. O amor faz o bem. A gente pode ir para João capítulo 14. O amor, então, é a lei de Deus posta em prática por cada um de nós. Nós amamos as pessoas quando nós portamos com elas do modo como a lei de Deus nos ordena. Nós amamos as pessoas quando nós não fazemos a elas os males que a lei de Deus condena como pecado. E nós amamos as pessoas quando demonstramos a elas todas as bondades e beneficências que a lei de Deus nos ordena como virtudes. E como é que nós amamos a Deus? Como é que nós amamos a Jesus? Da mesma forma, obedecendo a sua lei em todos os seus aspectos, obedecendo a todos os mandamentos de Jesus, todos os mandamentos de Deus. Isso fica claro em vários versículos aqui em João 14 e João 15. João 14, versículo 15, por exemplo. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, versículos 23 e 24. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. João 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, como é que eu amo a Deus? Como é que eu amo a Jesus? Obedecendo os mandamentos de Jesus, obedecendo os mandamentos de Deus. E a gente até poderia pensar que Jesus e Paulo estão inovando.
relacionando o amor com a obediência aos mandamentos, mas na verdade não. Jesus e Paulo só estão refletindo aquilo que já estava presente na antiga aliança. Por exemplo, em Deuteronômio 6, eu vou ler para vocês aqui, Deuteronômio 6, versículos 5 e 6, está escrito o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, a palavra estar no coração se refere à obediência, né? Deuteronômio 7, 9. Saberás que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por até 1000 gerações para com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Quer dizer, aqui está relacionado o amor com a obediência aos mandamentos. Deuteronômio 10, versículos 12 e 13. Ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus exige de ti agora, exceto que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e ames e sirvas o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. De novo aqui o amor relacionado à obediência. Ninguém poderia chegar na antiga aliança e dizer, ó Deus, como eu te amo, e desobedecer a Deus. Eu diria, não, teu amor é um amor falso. Não é um amor verdadeiro. Como é que tu pode dizer que tu me ama se tu desobedeces os meus mandamentos? Então, Jesus e Paulo, eles estão apenas refletindo aquilo que já estava presente na antiga aliança. Tá bom. O amor é a obediência à lei de Deus. Por que que algumas passagens do Novo Testamento parecem desfazer da lei de Deus? Vocês já viram passagens assim? Passagens que dizem, por exemplo, que nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Por que que existem certas passagens que parecem desfazer da lei de Deus, que parecem colocar a lei de Deus em oposição ao Evangelho, se o amor a Deus, se o amor de Deus é exatamente a obediência à lei de Deus? Por que que isso acontece? Essa é uma objeção que muitas pessoas fazem. Para respondermos a essa objeção, a gente pode abrir em 1 Timóteo, capítulo 5. Desculpa, 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 5, 6, 7 e 8. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Versículo 5 diz ali que o fim do mandamento. Uma melhor tradução não é fim, porque essa tradução que dá a impressão que o mandamento acaba. Não, o fim aqui, no original grego, tem o sentido de finalidade. A finalidade do mandamento é o quê? A finalidade do mandamento é o amor de um coração puro. A finalidade do mandamento, a finalidade da lei de Deus é que os nossos corações sejam puros e cheios de amor. Porque, afinal de contas, o amor é a obediência à lei de Deus. A finalidade da lei de Deus com relação aos crentes é tripla: para que tenhamos corações puros, para que as nossas consciências diante de Deus estejam em boas condições e para que tenhamos uma fé não fingida. Uma fé que diz crer, mas que no final não obedece. Uma fé fingida é uma fé que afirma crer, mas não obedece. Quem se desvia dessa finalidade tripla da lei de Deus acaba por perverter a própria palavra de Deus, o Evangelho, versículos 6 e 7. Do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Aqueles que se desviam dessa finalidade tripla da lei de Deus acabam por perverter a própria lei de Deus.
Por quê? Porque a lei de Deus é boa, mas a lei de Deus somente é boa quando nós usamos ela de forma legítima. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. A lei é boa, mas ela só é boa quando nós usamos ela legitimamente. Da mesma forma como antes eu disse, a ira é algo bom, mas ela só é boa quando nós usamos a ira de forma correta. Da mesma forma, a lei de Deus. A lei de Deus só é boa quando nós usamos, quer dizer, a lei de Deus sempre é boa, mas ela acaba sendo distorcida quando nós usamos ela de forma indevida, quando nós usamos ela não de uma forma legítima. Então, todas as vezes que nos parece que os escritores bíblicos estão se contrapondo à lei de Deus, na verdade, eles não estão se contrapondo à lei de Deus. Eles estão se contrapondo a um uso ilegítimo da lei de Deus. Por exemplo, em Mateus 5, eu vou ter que resumir aquilo que eu escrevi aqui, porque senão a gente vai sair daqui muito tarde. Em Mateus capítulo 5, Jesus afirma várias vezes, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Uma leitura rápida de Mateus 5, parece que Jesus está se contrapondo à lei de Deus. Mas não é isso que Jesus está fazendo. Jesus está se contrapondo a um uso ilegítimo da lei de Deus. Qual o uso ilegítimo da lei de Deus que Jesus está se contrapondo? Jesus está se contrapondo ao legalismo farisaico, ao legalismo dos fariseus. O que os fariseus fizeram? Os fariseus pegaram a lei de Deus e eles criaram muitos outros costumes com base na lei de Deus. Então, há o mandamento do sábado, que no sábado não se deveria trabalhar, e eles pegaram esse mandamento e eles criaram várias minúcias. Eles disseram, olha, no sábado tu só pode se deslocar um tanto. Que a distância, a Bíblia chama a distância de um sábado. Né? No Novo Testamento aparece isso. A lei de Deus não impõe um limite do quanto tu pode te locomover no sábado. Isso quem fez foram os fariseus. E daí o que eles fizeram? Bom, tu só pode te locomover, vamos supor aqui, 1 quilômetro da tua propriedade. Mas daí o que eles faziam? Eles saíam de casa carregando várias coisas que pertenciam a eles, eles chegavam à marca de 1 quilômetro e largavam algo que pertencia a eles aqui. Eles diziam, olha, agora aqui a minha propriedade está aqui, eu posso andar mais 1 quilômetro. Eles andavam mais 1 quilômetro e largavam outra propriedade deles ali. Quer dizer, eles criaram tantas coisinhas para dizer como é que tu guarda o mandamento, que no fim eles acabaram criando uma forma de desobedecer o mandamento. Além disso, eles substituíram o próprio mandamento pela tradição deles. Então, por exemplo, o mandamento diz honrar pai e mãe. E isso não é apenas para crianças pequenas, isso é para todo mundo que ainda tem pai e mãe. O meu pai agora está velho, como é que eu honro o meu pai? Cuidando dele na velhice. Ajudando ele. Mas aí o que os fariseus criaram? Olha, tu pode consagrar os teus bens a Deus. E quem consagra os seus bens a Deus, essa pessoa não precisa cuidar do seu pai e da sua mãe, quando eles forem velhos. E essa consagração era uma consagração temporária. Né? Eu poderia, por exemplo, consagrar por 5 anos. Então, se eu sou alguém, um judeu de coração mau, o que eu faria? Eu percebo que o meu pai e a minha mãe estão velhos, eu não quero gastar o meu dinheiro cuidando deles. Então o que eu faço? Eu consagro os meus bens a Deus, por 5 anos, eu imagino, acho que dentro de 5 anos meu pai e minha mãe já morreram. Tá. Então eu consagro os meus bens a Deus por 5 anos. Daí meu pai e minha mãe vêm até mim doentes, né, pedindo ajuda, eu digo, olha,
Eu consagrei tudo que eu tinha, eu consagrei a Deus. Eu não posso ajudar vocês. Eles morrem, se passam 5 anos, eu recupero tudo aquilo que eu consagrei a Deus. Quer dizer, eu não gastei o que eu tinha com meu pai e com a minha mãe, porque o que eu gastasse com meu pai, com a minha mãe, com meu pai e com a minha mãe, desculpe, não voltaria mais, né? Eu teria perdido aquilo. Agora eu não perdi. Eu consagrei a Deus, ficou lá guardado para mim, eu não precisei cuidar do meu pai e da minha mãe, 5 anos depois eu recupero tudo de volta. Eles distorciam o mandamento de Deus. O mandamento dizia olho por olho, dente por dente. Só que eles usavam isso aí para vingança pessoal. Quando, na verdade, o mandamento pressupõe um sistema judiciário, pressupõe que vai haver juízes que vai julgar entre um e outro. Não é alguém me feriu no olho, eu vou lá e me vingo e firo a pessoa no olho também. Não, é o juiz que vai julgar e vai determinar se aquele ferimento que eu recebi foi um ferimento justo ou injusto. Então, sim, ele vai determinar, bom, tu feriu o olho do teu irmão, agora o teu olho também será ferido. Não como forma de vingança pessoal, mas como justiça. E eles criaram mandamentos que nem existiam. Ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Em nenhum lugar do Antigo Testamento existe um mandamento para odiar o inimigo. Só existe um mandamento para amar o próximo. O mandamento para amar o próximo está lá em Levítico. Pertinho do mandamento que condena o homossexualismo. Pertinho do mandamento que condena a relação sexual com animais. Ali do lado está: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em nenhum lugar está escrito: odiarás o teu inimigo. Então, em Mateus 5, por exemplo, Jesus não está se contrapondo à lei de Deus. Jesus está se contrapondo aos acréscimos que foram feitos à lei de Deus, à deturpação da lei de Deus, às coisas que foram acrescentadas e às tradições que foram usadas para substituir a própria lei de Deus. Quando Jesus diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com coração impuro, com um olhar impuro no seu coração, já adulterou com ela. Jesus ali está dizendo o seguinte: olha, vocês estão interpretando a lei de Deus como se a lei de Deus apenas proibisse o ato físico. Vocês se esquecem que o 10º mandamento diz o seguinte: não cobiçarás. Não é uma questão apenas de não consumar o ato físico. Não, é uma questão de não cobiçar. Eles haviam se esquecido disso de forma conveniente. Por quê? Porque então nos seus corações, nas suas mentes, eles poderiam criar todo tipo de qualquer fantasia sexual, eles só não atuavam em cima da fantasia sexual. Eles só não agiam em cima da fantasia. Jesus disse: não, está errado. Quando Deus diz ali: não adulterarás, vocês têm que entender que o 10º mandamento se relaciona com esse mandamento também. Então, por exemplo, em Mateus 5, Jesus não está se contrapondo à lei de Deus. Jesus está limpando a lei de Deus de todo o entulho que os fariseus e a tradição dos antigos colocou para dentro da lei de Deus. Em Gálatas, Paulo parece se colocar contra a lei de Deus também. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque os judaizantes não acreditavam que o Messias judeu poderia ser o Salvador do mundo. Eles não acreditavam nisso. Então eles diziam para os gentios: olha, a única forma de vocês serem salvos por Jesus é se antes de crer em Jesus, vocês se tornarem judeus. Antes de vocês crerem em Jesus, vocês se circuncidarem, vocês começarem a guardar aquelas leis que dizem respeito à dieta, né? Não comer determinados tipos de carne, não comer carne de porco e outros tipos de carne, se vocês guardarem o sábado e outros tipos de leis cerimoniais. Essa é a única forma de vocês serem salvos. Os judaizantes estavam dizendo aos crentes gentios. E os crentes da Galácia, que eram gentios na sua maioria, acreditaram.
E eles começaram a se circuncidar. E eles começaram a guardar o sábado. E daí Paulo escreve uma carta pesada, dizendo, olha, vocês estão fazendo errado, não é assim. Então ali quando Paulo, em Gálatas, parece se colocar contra a lei de Deus, ele não está se colocando de fato contra a lei de Deus. Ele está se colocando contra um uso ilegítimo da lei de Deus. Também Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Paulo não está dizendo ali que a lei não é mais obrigatória. Não, Paulo está dizendo que nós não estamos debaixo da maldição da lei. A graça nos livrou da maldição da lei, porque a maldição da lei recaiu sobre Jesus. Então a graça de Deus nos livrou da maldição da lei. Aí sim, não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Mas em nenhum momento Paulo supõe que a lei de Deus não é obrigatória, porque o mesmo Paulo que escreveu Romanos 6, escreveu Romanos 13. Né? E a gente não pode pensar que Paulo fosse uma contradição ambulante. No momento ele escreve que a lei não é obrigatória e logo depois ele escreve que a lei é obrigatória. Né? Porque em Romanos 13 ele disse, o amor é o cumprimento da lei de Deus. Se ele diz isso em Romanos 13, obviamente em Romanos 6, ele não pode ter dito que a lei de Deus não é mais obrigatória. Existem outros usos ilegítimos da lei de Deus, aos quais os escritores bíblicos se contrapõem. E é por isso que muitas vezes nos parece que eles estão falando contra a lei de Deus. Não, eles não estão falando contra a lei de Deus, estão falando contra os usos legítimos. Tá bom, mas quais são os usos legítimos então? Quais são os usos legítimos da lei de Deus? Bom, o primeiro uso legítimo da lei de Deus é o seu uso pedagógico. A lei de Deus revela a justiça perfeita de Deus e os nossos próprios pecados. Esse é o uso pedagógico que nos conduz a Cristo. Quando nós percebemos que nós não conseguimos obedecer a Deus. Que a gente, pela gente mesmo, não consegue vencer o pecado. A lei diz isso, mas eu não consigo fazer. Esse é um uso legítimo. É um uso que conduz a Cristo. Isso Paulo trata em Gálatas, por exemplo. Ele diz que a lei nos serviu de aio, de professor, nos levando até Cristo. Eu estou resumindo aqui, tá? Tudo que eu escrevi, porque senão não vai dar tempo. A lei, de acordo com esse uso pedagógico, ela nos revela a necessidade que temos de perdão. Ela nos leva a buscarmos este perdão em Cristo, através do arrependimento e da fé. Gálatas 3, 19 até o 24. E mesmo depois de convertidos, a lei nos obriga a voltar sempre para a cruz. Porque mesmo nas nossas vidas, depois de convertidos, quando a gente sente dificuldade em vencer um pecado, é a lei de Deus nos mostrando o caminho de novo. O caminho é a cruz, o caminho é a mortificação da carne. Esse é o caminho. Esse é o primeiro uso legítimo da lei de Deus, o uso pedagógico, que conduz em direção a Jesus, em direção ao Evangelho. O segundo uso legítimo da lei é o seu uso civil. Os padrões morais da lei de Deus refreiam o mal na sociedade. É disso que Paulo trata aqui, por exemplo, em 1 Timóteo 1 Timóteo 1, versículos 5, 6, 7, 8, e daí eu vou ler o 9 também, tá? Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro,
a finalidade do mandamento, né? O amor de coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do qual, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. A lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, aqueles que matam os seus pais, para os matricidas, aqueles que matam as suas mães, para os homicidas, para aqueles que matam os seus próximos, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Essa lista de pecados aqui que Paulo cita, ou essa lista de comportamentos pecaminosos que Paulo cita, está de acordo com a lei de Deus, com os 10 mandamentos. Injustos, obstinados, ímpios, pecadores e profanos, irreligiosos. Quem é o irreligioso senão aquele que tem outros deuses além do Deus verdadeiro? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, portanto, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, e assim por diante. Não te encurvarás a elas, não prestarás a elas culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Santifica o dia do sábado, porque no dia do sábado o Senhor descansou, e assim por diante. Quem são os irreligiosos, senão aqueles que desobedecem os 4 primeiros mandamentos de Deus? E daí nós temos os parricidas e os matricidas. Os parricidas, aqueles que matam os pais. Matricidas, aqueles que matam as suas mães. Ou seja, aqueles que não honram nem os seus pais, nem as suas mães. Para os homicidas, não matarás. Para os fornicadores, não adulterarás. E junto do adultério, os sodomitas, né? O homossexualismo. Para os roubadores de homens, não roubarás. Para os mentirosos, não prestarás falso testemunho. Para os perjuros, também falso testemunho. E para o que for contrário à sã doutrina. O segundo uso legítimo da lei, então, é refrear o mal na sociedade. Imagina se não houvesse nenhuma lei no Brasil que condenasse, por exemplo, o assassinato. Havendo a lei, já ocorre todas essas mortes, né? Todos esses assassinatos. Imagina se não houvesse. Que terrível seria, né? Se a gente já tem medo de viver numa sociedade onde o homicídio, o assassinato é punido com cadeia, imagina viver numa sociedade onde o assassinato nem mesmo é punido. Então, o segundo uso legítimo da lei é esse uso civil, é usar a lei de Deus como padrão das leis humanas para refrear o mal na sociedade. Esse é o segundo uso legítimo da lei. O terceiro uso legítimo da lei é o seu uso normativo ou moral. É aquilo que nos ensina, é o uso da lei que nos ensina a como sermos santos, como Deus é santo. Porque a lei de Deus nada mais é do que a expressão da santidade de Deus em palavras. Então, se nós devemos ser santos como Deus é santo, nós devemos obedecer à lei de Deus, porque a lei de Deus nos diz aquilo que é santo. A lei de Deus nos mostra aquilo que é santo. Quando junto com Jesus e Paulo nós afirmamos que o amor é a obediência à lei de Deus, nós estamos nos referindo ao terceiro uso legítimo da lei.
o uso que nos leva a viver vidas santificadas para a glória de Deus. Quando Paulo, nós podemos voltar para Colossenses, capítulo 3. Quando Paulo afirma, então, que nós devemos nos revestir com o amor, não apenas podemos, como de fato devemos entender que o mandamento aqui expresso é para nos revestirmos com a obediência à lei de Deus, ou seja, que de fato obedeçamos à lei de Deus. A preocupação de Paulo aqui, como a gente viu antes, é com o relacionamento entre os crentes e com a unidade da igreja. A lei de Deus, quando obedecida por nós, é o vínculo da perfeição, não apenas entre todas as virtudes cristãs, mas entre os próprios crentes. É o vínculo da perfeição, dessa perfeição moral, dessa maturidade dos crentes. Quando nós damos atenção à lei de Deus como a expressão do seu caráter santo, e nós reproduzimos isso no nosso comportamento, nós estamos trilhando o caminho da perfeição moral e da maturidade espiritual. Quando Paulo diz, por exemplo, em Filipenses, que ele não acredita ter chegado já à perfeição, à ressurreição, mas ele diz que ele faz uma coisa. Ele se esquece do que ficou para trás e ele prossegue em direção ao alvo. Ou seja, se Paulo... eu pequei agora. Eu cometi um pecado. Tá bom, eu confesso a Deus o pecado. Se esse pecado também foi contra alguém, eu confesso a essa pessoa o pecado. Eu esqueço aquilo que foi para trás, não adianta ficar chorando o leite derramado, né? O leite foi derramado, eu chorar o leite derramado não vai fazer o leite voltar para o copo, né? Já era. Eu esqueço daquilo que ficou para trás e eu prossigo para o alvo. Ou seja, se eu sei que eu cometi aquele pecado ali, agora eu tenho que usar a lei de Deus para não mais cometer aquele pecado ali. Porque, do contrário, eu não estou indo em direção ao alvo. Em direção à perfeição. A única forma de nós atingirmos a perfeição é se nós trilharmos o caminho em direção à perfeição. E o caminho em direção à perfeição é trilhado por meio da obediência à lei de Deus. Porque é o amor... É esse amor, não o amor cor-de-rosa da cultura, não. É o amor que é a obediência à lei de Deus, que é o vínculo da perfeição moral e da maturidade espiritual, que une a todos os crentes. É pela nossa obediência à lei de Deus que nós somos santificados. Nós somos santificados à medida em que hoje eu não pequei tanto quanto ontem, né? E amanhã eu não vou pecar tanto quanto hoje. Mas a única forma disso se tornar realidade é se hoje eu obedecer mais à lei de Deus do que eu obedeci ontem. E se amanhã eu obedecer mais do que eu obedeci hoje. Porque, como a gente disse antes, a questão de vencer o pecado não é meramente parar de pecar. É substituir o pecado por uma virtude. É substituir o roubo pela generosidade. É substituir a mentira pela verdade. É substituir a ira pecaminosa por essa compaixão, por essa misericórdia, assim por diante. À medida em que somos santificados, os problemas de relacionamento entre os crentes diminuirão. Por quê? Porque ao nos revestirmos com amor, ao obedecermos à lei de Deus, duas coisas vão acontecer. Nós não vamos fazer o mal aos irmãos e nós vamos fazer o bem aos irmãos. Então os problemas vão diminuir, até chegar ao ponto em que não haverá problema nenhum.
Por quê? Porque eu não vou fazer o mal para vocês e vocês não vão fazer o mal para mim. Eu vou fazer o bem para vocês e vocês vão fazer o bem para mim. E ainda que alguém faça o mal contra mim, ainda que alguém faça o mal contra vocês, nós vamos suportar e nós vamos perdoar como Cristo nos perdoou. E então, de fato, tanto dentro do contexto da igreja local, como também com relação às demais igrejas, nós vamos experimentar a unidade entre os crentes. Só não existe unidade verdadeira nas igrejas porque nós assumimos que o amor de que Paulo fala aqui é esse amor cor-de-rosa da cultura. É só por causa disso. Se a gente chegasse a descobrir que o amor que Paulo fala aqui é o amor que obedece à lei de Deus, haveria unidade. Haveria perfeição moral entre os crentes. A gente não teria esses péssimos testemunhos que a gente vê. O pastor lá foi pego adulterando, o pastor lá foi pego abusando de uma criança. A gente não teria isso. Por quê? Porque é o amor. É o amor que não faz mal ao próximo, é o amor que faz bem ao próximo. Não teria o pastor roubando dinheiro da igreja e não sei o quê. Por quê? Porque não roubarás. Né? A lei de Deus, o amor é não roubar. A preocupação de Paulo aqui é o relacionamento interno da igreja, mas isso se aplica a nossos relacionamentos com as demais pessoas também. Toda e qualquer pessoa que está diante de nós, nós devemos relacionar com ela de acordo com essas pessoas, de acordo com a lei de Deus. Não importa se essa pessoa é amiga ou inimiga, não importa se ela é irmã em Cristo ou não, não importa se nós conhecemos ela já há 20 anos ou se a gente acabou de conhecer essa pessoa, não importa. A gente tem que se comportar com ela de acordo com aquilo que a lei de Deus ordena. Você não deve fazer a ninguém o mal condenado por Deus na sua lei como pecado. Você deve sim fazer a todos tudo aquilo que a lei de Deus ordena como sendo bom, como sendo algo benigno. Isso sim você deve fazer. Em todas as circunstâncias da vida, você deve substituir os pecados pelas virtudes ordenadas por Deus na sua lei. É assim que você vai vencer o pecado de uma vez por todas. Revestindo-se com o amor de Deus, ou seja, em tudo obedecendo à lei de Deus. Revista-se com a lei de Deus e você alcançará a maturidade e a perfeição moral e de quebra você vai cooperar na unidade da igreja, com a unidade da igreja. Amém.